Passou pra cá. Tá difícil, hein? Já tá ligado? Boa noite a todos. Nossa, tá animado, né? Depois de toda essa... Como é que vai? Bem? Depois de todo esse envolvimento, né, com a música, é algo fantástico, né? Gostoso, né? Faz bem realmente para a alma, né? A gente interagir-se com as coisas de Deus. Isso faz bem para a alma. Obviamente a palestra do irmão também faz bem para a alma, né? Para a gente despertar, né? A gente despertar um pouco mais. Então, eu acho que vocês ouviram todos os recados. Nossa, mas que isso? A gente fala assim que a gente tem visões, né? E aí são visões físicas, não são visões espirituais, né? A gente vê algumas pessoas, olha o casal, nossa, que bacana. É feio isso, né? Porque a gente tem visões espirituais. Outro dia me perguntaram assim, durante a palestra do irmão, para onde você vai? Eu falei, eu vou para o umbral, porque lá a gente continua trabalhando, acho que mais do que aqui, né? E a gente vê as pessoas, encontra muitos irmãos. Ah, mas e a condição? Às vezes não, às vezes ele está lá num canto, a gente está aqui, usa o corpo físico, mas a gente vai vendo pessoas no mundo espiritual. Então, quando a gente chega aqui na matéria e vê os irmãos materialmente, né? Fala assim, gente, a gente precisa trabalhar mais. Porque no mundo espiritual estão solicitando realmente o trabalho das pessoas. Né? Como foi mostrado aqui, as fotos lá do trabalho de Capão Bonito, daqui de São Paulo. Então o grupo vai se harmonizando. A gente fala assim, a gente precisa de doações, a gente precisa disso. Então é encaminhado para esses locais. Ou para os bazares que a gente tem aqui, o bazar que tem lá em Capão, para reverter para a própria comunidade. Então a gente fala assim, chega no plano espiritual e fala, eu preciso trabalhar mais. Porque quando a gente vai para o plano, quando a gente sonha, obviamente, sonhado a gente vai para o plano, né? Mas às vezes, quando tem um trabalho como esse, a gente vai para um outro local, a gente fala assim, gente, precisa fazer mais coisa. Não obrigatoriamente, não a obrigação, mas a necessidade, né? Então a necessidade de ser um pouco mais feliz. Porque são necessidades. Eu vejo a espiritualidade quando traz realmente uma mensagem, são para as nossas necessidades. Para a gente interagir com o plano espiritual. Tá bom, gente? E a gente vai começar hoje um pouquinho mais tarde, mas eu agradeço realmente a todos que vieram aqui pela dificuldade que está São Paulo, né? Ou em outros estados, outras cidades, mas que a gente sempre faça uma oração. Realmente no final do trabalho a gente vai fazer uma oração pela paz do planeta, a paz do Brasil, das cidades, para a compreensão dos nossos irmãos governantes, para todos eles, né? Que senão se torna um pouco mais confuso, né? E as pessoas na confusão. E nós não precisamos estar confusos, precisamos, no mínimo, estar orando para ter mais harmonia. E as pessoas nas quais estão à frente de determinados trabalhos, determinadas tarefas, mesmo do Brasil, fora do mesmo, do planeta, para o ato de compreensão. Né? Então, para a gente se harmonizar mais. Então, por isso que a gente fala assim, poxa, as pessoas se achegaram à casa espírita para ouvir todo o trabalho que teve aqui, a palestra inicial, depois as fotos, depois o coral, e a dificuldade até para chegar aqui. Então é importante que nós temos realmente um pensamento muito tranquilo, de harmonia, de paz, com a espiritualidade, com o irmão Paulo, com os companheiros que aqui se achegam. Então a gente só vai complementar, eu vou apagar a luz agora, só para fazer uma prece, para dar continuidade na música final e a gente continuar a nossa harmonização que a gente precisa, né? Continuar se harmonizando. Vê para nós, por favor. Então nós vamos pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a equipe dos mentores espirituais desta casa, envolvendo a cada um dos nossos irmãos que aqui se achega, encarnados, desencarnados, que todos eles recebam muita luz, muita paz. É o que nós mais objetivamos nas nossas vidas, a paz. E que ela seja interiorizada na noite de hoje,
para que tenhamos realmente muita harmonia na conversa com a espiritualidade, com os nossos amigos espirituais, que eles possam estar conjuntamente conosco, trazendo paz, harmonia para todos nós. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tudo. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Quando? Boa noite a todos. Que Deus possa iluminá-los e envolvê-los num manto de luz. De luz. Que todos se fartam realmente, na noite de hoje, do Evangelho de Jesus. Aqui vocês vieram para ouvir um pouco do Evangelho e um pouco de vocês. Que vocês fazem parte do Evangelho de Jesus. A cada dia mais. Aqui 2 perguntas. O que está escrito aqui? Pedi e obtereis. O Cristo, Deus, disse a cada um dos seus filhos: quem serás e quem sois? A pergunta nos faz crer: pedi e obtereis. Porque o homem pede intensamente para se melhorar ou para se piorar. Qual a sua escolha? O homem sempre diz assim: eu quero melhorar amanhã. Amanhã você já está ansioso, você já não vai melhorar nada. Nada. Então leia o Evangelho, mas aonde está a página? Que página que eu leio? Aonde eu vou melhorar hoje? Não é? O homem é ansioso. Ele faz o mal para ele mesmo em determinados momentos. Por isso que ele vive pedindo algo e não sabe nem o quê. Porque ele não se conhece. Por isso que nós dizemos: quem sois? Adão e Eva. Biblicamente, no Antigo Testamento, diz assim: houve o pecado e vocês, nós, fomos expulsos daquele paraíso que você estava. Não é assim? Você não foi expulsa de lá? Claro que foi. Fala que sim. Claro. Você não foi expulsa? Não, essa palavra é muito forte. É o ser expulso do paraíso. Você foi expulsa, não foi? Claro, por isso vocês estão na terra. Senão não estaria aqui na terra. Então por isso que essa pergunta nos traz isso. Quem sois? Se você não se conhece, se você tem um sentimento para com você e não passa adiante. E por que você pede tanto? E por que você quer obter a graça do Pai? Você não fala isso? Depois que você descobriu o Espiritismo, você fala: agora eu quero descobrir a graça. Até pôs uma roupinha bonitinha hoje, ajeitadinha. Só para me ver? Nossa, eu estou muito feliz. A Gabriela fica com ciúmes. Não é? Porque os Espíritos dizem assim: mas o plano espiritual, como é que é lá? É como está na terra, é a sequência. Se você não está bem aí, você não vai estar bem no plano espiritual. Então não adianta pedir 1000 coisas se você não faz nada por você. Se você nem se conhece, você se conhece? Fala que não, para o público. Mas a terapia, se você não se conhece, um dia você vai se conhecer. Quem é você? Se você pede a Deus o equilíbrio, a paz, e ao mesmo tempo você maldiz o seu semelhante, você não pediu nada. Não pediu nada. Você emanou numa oração, olha como é forte. Orar! Oração, não é forte isso? Eu orei, eu pedi a clemência a Deus. Porque eu sou pecador. Você já ouviu falar isso, que você é pecador? Ou não? Ainda bem. Imagine se fosse santo. Santo careca. Não pode. Pode?
Pode, até um santo, né? A maioria dos beneditinos geralmente são carecas, não é? Então o homem diz, quem sou eu? Por que sou eu? O que eu estou fazendo na terra? O que eu vim fazer? Pede alguma coisa. Você não veio hoje pedir alguma coisa? O que você veio pedir hoje? Melhorar. Para que melhorar? Uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Você também veio pedir isso? Não, você veio pedir o quê com essa carinha de cachorrinho sofrido? Eu sou um espírito grande, hoje eu vim, porque estamos discutindo se eu venho ou não na palestra. Olha só, tem dias que eu estou lá no planeta, em outra região umbralina, porque falar então você é do umbral. Não, a gente trabalha no umbral. Então tem dias que algumas palestras eu só falo num microfone pequenininho, o Eduardo ouve e transmite a você. Aí você não vem ver no final, mas hoje eu estou aqui. Então, essa carinha de cachorrinho, magoado, triste, por que você... O que você veio fazer hoje aqui? Fala pra ele, o que você veio pedir? Nada. Então, o que você veio fazer aqui? Nada. Nada, mas nada é igual a nada. Diga, o que você veio fazer aqui? Não fique triste, não tenha taquicardia, porque você já está taquicárdica. O homem é assim, ele pede algo e não sabe o que está pedindo a Deus. Ele tem que se melhorar. E por que ele não se melhora? Para ter essa taquicardia? Que não, aí ele fica emocionado. Aí o irmão Paulo me deu taquicardia. Claro, um homem forte, grande, que vem aqui na terra. É uma turbulência para chegar aqui. Aí, uau, hein? Não é você, mas dizer assim, é nada mais nada, é nada. O homem às vezes pede tanta coisa e não pede nada. Ele não pede o sentimento de equilíbrio, de paciência, de tolerância para com ele mesmo. Ele fica naquela confusão de ódio, de raiva, de rancor e de amor. Olha que duelo, não é? Às vezes você não está com ódio, está com rancor, está com raiva, está emanando aquilo. Não é de vez em quando você não faz isso? Não precisa fazer, mas faz. Não faz, meu irmão? E às vezes é contínuo. O homem fica continuadamente com raiva, com rancor. Depois vai pedir, Deus, assim, Deus, me ajude, por favor. Me dê luz para minha família, para minha casa. Lá dentro da minha casa precisa ter paz. Você não pede paz, mas o que você não faz? Gerir essa paz dentro de você para conseguir a paz. E o homem tem dificuldade porque ele não sente isso nele. Não é nele. Ah, mas irmão Paulo, você veio falar do Evangelho. Estou falando do Evangelho. Isso lá está lá no capítulo. Pedi e obtereis. Mas não é quantitativamente você rezar 1000 vezes e não melhorar o coração. Adianta. Chega no lar, bravo, raivoso. Não é? Depois você fala. Nós já vamos conversar com... Não é? Com raiva, angustiado, triste, e depois diz que tem amor para doar. Aonde está seu amor? A grande busca do homem, buscar o amor. Aonde ele está? O homem não sabe, está dentro dele. Mas e por que você não coloca isso para fora? Não dá, porque o marido é chato, o marido é bravo, a filha é isso, o filho é aquilo, a minha família é assim. Mas a família é universal. Não é isso, doutor? Não, não vou falar, doutor. Não é isso, meu irmão. Estão bem os doisinhos lá? Agora vai? Está feliz? Pediu e agradeceu? Ah, eu também ouvi isso. Você falou... você falou até de mim lá. Eu falei, eu vou pedir para o irmão Paulo. Obrigado, viu? Eu agradeço, porque estou lá. São dois pupilos nossos que estão reencarnando. Pupilos! Imagina o trabalho que vai dar. São pupilos. Né, que trabalhava lá no plano, na região umbralina. Porque quando fala da região umbralina, que André Luiz preconizou nas suas reportagens no plano espiritual, e que as pessoas deveriam de ler mais, interagir na obra de André Luiz, não é, do nosso lar. Não é porque eu estou lá num capítulo X, não preciso mais dizer isso, que vai dizer, esse espírito é vaidoso, é melindroso, é vaidoso demais, ficar falando dele, para vocês entenderem que a vida continua. E que vocês são capacitados de chegar no plano espiritual melhor, ou igual, ou pior. Esse é o problema. Pior. Quando chega pior lá, fica com aquela carinha.
como falando da mocinha ali, aquela carinha assim sofrida, eu não fiz nada, mas eu quero agora contribuir com alguma coisa. Vai contribuir com o quê se não tem a moeda? Que aí? Você vai contribuir com o quê? Nem a roupinha você não tem mais. Não dá nem para doar, porque as meninas vieram aqui pedir doação, vocês, tá bom, doação mais tarde, quem sabe. Aí chega no plano espiritual. É um topor. Porque chega todos, a grande maioria, desvalidos, de nada. Porque não angariaram nada, chega na pátria espiritual com nada e fica lá pedindo. Agora eu vou obter o que eu pedi. Eu fui uma pessoa boa. Será que você foi uma pessoa boa? Fala que não. Você está... Já fala que não. É melhor, para concluir o raciocínio. Não! Porque o homem precisa se amar. Fica buscando algo que não é. E é. Agora você tem que ter a certeza. Agora, se não tiver a certeza, ele não tem fé para com ele. Ele não sente isso aqui no coração. Por que puseram você aqui hoje? Senão eu vou falar muito com você hoje. Assim, meu irmão, melhorou um pouquinho? Já está falando um pouco mais da vida? Está pregando o evangelho? De vez em quando? Quase nunca, mas sempre? Quando? Mas é isso. Porque quando você pratica o evangelho, você fala do evangelho para você, você está tendo o sentimento que é seu. É só seu. Isso é só seu. Não é de mais ninguém. Não é dela, é seu. Ela não te conhece. E você também não a conhece. Porque ela tem um sentimento dela. Não é? Nem falando de raiva, não. De amor. O sentimento de luz. Do dever espiritual. Está lá no capítulo 17. Vai lá e leia. Sede perfeitos. Mas o homem vive na terra querendo ser perfeito. E não é. É perfeito? Fala que não é de novo. Não é. Ainda bem. O homem é perfeito? Não, ele vive buscando isso, vive a perfeição, né? Tem que ser certinho, você tem que ser certinho, tem que ser igual ao seu pai. Não seja não, seja melhor que ele. Não é assim? Então seja igual, seja melhor. Mas o homem, ele tenta se conhecer. Na última mensagem que nós viemos aqui falar, e nós falávamos da escuridão e da clareza do raciocínio e do pensamento. Lembra disso, meu irmão? Da escuridão, lembra disso, meu irmão? Da escuridão que o homem vive. Lembra disso, que o homem vive no seu escuro individual e gosta. É fazer uma prece hoje e amanhã estar no escuro. Estar se lamentando, estar se obsediando. Falando de religiosidade, a maior virtude que tem é que quando você tem uma crença religiosa, não há preço para isso. É só seu. A fé é só sua. Ou não? Fala aqui. Nossa, eu já estou muito intimidador, né? Não gosto de mim assim. Eu fiz uma terapia com outro psiquiatra, o outro era mais... Ele era um pouco mais maluco que eu, mas... Maluco não, porque as pessoas falam, o espírito é muito falante. E como é que você consegue? Quando você vai interagir com outro psiquiatra, e ele olha a você, e eu olho a ele, e falo assim, mas por que a gente está aqui? Por isso que aquela pergunta, quem sois? É isso que eu tirei de lá. Quem sois? Por que essa verdade ainda não se torna real na vida do ser encarnado? Não adianta eu ir numa casa de oração e ficar orando 1000 vezes e não entendendo nem por que eu orei. E vim aqui ficar pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Não foi essa semana? Foi tão difícil, né? O que eu vou fazer da minha vida? O que minha vida é assim? Quem sou eu aos olhos do Pai? Ele é paternal. E nós saímos da relação divina do plano espiritual. Por isso que nós fomos expulsos do paraíso. O homem criou um paraíso para ele. Você não cria um paraíso de vez em quando? Você quer só sossego? Você quer lá, coitado dos peixinhos, pescar os peixinhos? Não faz isso com eles, né? Deixa eles em paz, né? Fica lá, mas aí tem aquela referência. Não, mas Pedro também era um grande pescador. Mas aquela época é diferente. Fica lá, tomando sol, cancerígeno, né? E fica, né? Lá e pensando na vida, é o paraíso, isso aqui é o paraíso. Porque tem esses relatos, né? Vai lá para alto mar, né? Começa a vomitar, né? Não sei, toma um remedinho para não vomitar e vomita. E depois fica, ai, que bênção! Que bênção!
isso, coitado do peixe, o peixe fica até ruim. Para que trazer o peixe? Né? É isso que o homem fica pedindo, ele fica pedindo paraíso que não é paraíso. Não é? Não é isso. Ou não? Quando você vê aquele alto mar, não é assim, nossa, isso aqui é o paraíso. Isso aqui é uma bênção de Deus. Né? É bonito, né? Mas tem aqueles caras também que vão, uau, de um lado, outro do outro. Sempre tem um coleguinha amigo, né, companheiro. Depois tem aqueles negocinhos que toma, né? E vai, uau, uma, duas, três. E ele fica pedindo, eu quero paz. Eu pedi na minha última oração que eu queria paz. E o que é verdadeiramente a paz? Por isso que o homem ainda não se conhece. Ele fica na sua escuridão individual, pensando assim, como é que tem que resolver meus probleminhas? Você não tem problema? Você veio hoje com eles e vai sair sem. Então a glória, não é assim? É um milagre sair sem problemas, porque você tem que tirar. Eu vou falar de novo você, fica doente melhor. Tirei um problema da minha vida. Mas por que eu fiquei doente? Porque eu somatizei um monte de coisa ruim. Ou não? Um monte de doença que eu não queria ter. Eu somatizei, fui. Eu sou melhor, eu sou pior. E vai se auto-obsediando. Quantas vezes o homem não faz isso? Não faz? Quantas vezes ele sofre por ele, fala assim, essa obsessão é boa. Você já viu essas obsessões boas ou não? Não tem mais carnaval. Bom, não é? As obsessões boas, o que são obsessões boas? Que não existe isso. Existe, minha irmã, obsessão boa? Você mudou o cabelo. Fala pra mim. Por quê? Fala pra mim, por quê? Vontade do quê? Pra conhecer você? Não, só pra mudar o visual. Só o visual pra quem? É isso, né? É isso. Por quê? Mas é uma pergunta que a gente faz, eu faço isso pro paciente. Por que você mudou? O paciente às vezes não sabe. O homem fica confuso. Não é? Ele não sabe nem porque. Não é o caso dela. Eu só fiz essa pergunta para dar uma ilustração num assunto que a gente quer. Por que você mudou o carro? Por que você fez essas faixinhas brancas no carro? Não, para as pessoas me ver. Não, porque eu quero ficar bonita. Mas você já é bonita. Não, mas eu quero ficar um pouquinho mais bonita. Ele não sabe o que quer. Percebe isso? É falso. Aí o evangelho onde está? E pede para ter paz, e pede para ter equilíbrio. E pede para resolver os problemas. Eu quero mais moedinha em casa. Vai trabalhar, viu? Vai trabalhar. É assim, o marido e mulher, vai trabalhar mais. Eu quero mais dinheiro aqui. Então fica aquele mandança. Existe essa palavra? Mandança. Porque as pessoas se mandam. Se duelam dentro do lar. E não se respeitam mais. Não existe bom senso, amor um para com o outro. De vez em quando. Um amorzinho. Gosto de você, você gosta de mim. Hoje, viu? Amanhã não sei. Não é? Amanhã não sei. Então o homem, ele está pedindo algo que ele não pode obter. Que não tem fé, não tem o sentimento de pureza dentro de si mesmo. Essa é a mudança de quem é. Porque eu pergunto a você, por que você fez isso? Também não sei. Não sei, eu queria ficar bonitinha. Para quem? Não sei. Para mim. Não é? Para alguém. Então eu estou pedindo algo para o meu reencontro com Deus. Porque eu já fui expulso daquele pseudo-paraíso. Que isso tem bilhões de anos. Eu já fui expulso de lá há muitos bilhões de anos. E hoje, na minha caixa craniana física, ainda tem as reminiscências passadas que ficam vivas em determinados momentos do meu caminho. Que eu tenho ódio, que eu tenho mágoa, que eu fico triste, que eu fico depressivo. Porque a linha de raciocínio é depressão. O homem não gosta de ser depressivo? Já não usa nem mais gel. Por que não usa mais gel? As coisas vão mudando. Não é assim? Então o homem gosta de ser depressivo. E se sente bem. Às vezes não se sente. Você não tem amigos que são depressivos? Não é? E ficam lá tomando um remedinho de tarja preta, bacana. Aí vai lá e fala, estou usando esse remedinho para me reequilibrar. Estou usando esse outro para me reequilibrar. Por que não faz a bondade de pensamento? Por que não faz o uso
do pedir consensualmente. Falar assim, estou pedindo algo para o meu equilíbrio. Quantas vezes você pediu filho? Ficou anos e anos. Aí você descobriu que existe o espiritismo, que aí eu vou na igreja aqui, mas eu vou no espiritismo também. Aí eu vou lá, salve Maria, e depois vou para o espiritismo. E vou pedindo alguma coisa, uma hora dá certo. Não, mas não foi o caso dele, só estou ilustrando. E deu. E pus 2 pupilos lá, vai ser duro os 2 pupilos. Você vai ver. Depois você me fala, não põe o nome de Paulo, por favor. Não é? Então o homem busca. Por quê? Vocês estão rindo de mim também? Eu sou grande, eu intimido. Não é? Então o homem busca algo e não sabe o que está buscando. Infelizmente. É o seu confusão mental. Não só sua, como de muitos que estão aqui. Ai, irmão Paulo, então eu sou confuso? Você está tentando encontrar o caminho. Confuso você o é. O mundo está confuso. Não é só você, só ela. O mundo está confuso. Isso era previsível. Muitas vezes o ano passado, aqui, outro ano, nós falamos dessas confusões que iriam acontecer. Eu não sou profeta. Eu não estou lá, não sou nem falso profeta, sou médico, mas médico da alma, nem psiquiatra mais eu sou. Só quando eu vou lá me interagir com outro psiquiatra, eu falo, quem é você? Eu também não sei, a vida está confusa, eu fico dos dois confusos. Eu falo, eu vou lá para a terra que eu tenho meu lazer, converso com meus amigos, minhas crianças menores que a gente resgatou, hoje estão todos mais velhos. Olha, como é que é assim, né? Outros mais novos, perdeu tempo, o outro não interagiu, o outro não... Por isso você está aqui. Aí eu tenho que pedir algo para o meu reequilíbrio. Pedir algo para a minha apreensão. Não, o que eu vou pedir? O que você vai pedir hoje? Fala para mim, agora você vai falar. Já que você está bonita, simpática, agradável. Pede alguma coisa. Ela falou que não é nada. A outra não veio pedir aqui, veio pedir aquilo. O que a gente veio fazer no centro? Fala, o que eu vim fazer no centro hoje? O que eu vim fazer? Você é simpática, agradável. Você fala alto. O que você vai pedir? O que você vai pedir hoje? Também não sei. Você me intimide, meu Paulo. Não, você tem que saber o que você veio fazer aqui. Não é? Meus pacientes são assim. A gente tem que tirar os nossos irmãos do umbral assim. Senão não sai de lá. Porque eles ficam pedindo, me dá clemência. Pede para Deus. Me dá clemência. Pede para Deus. É Deus. Não sou eu. Eu vou te resgatar quando você desejar. Quando você permitir. Quando você melhorar. Você não melhorou? Então... Mas você permitiu. O homem precisa permitir isso. O homem precisa sentir isso no coração. Quantas vezes você sente, não a compaixão para com você, para com o seu semelhante, e diz que você é extremamente bom. E fala em viva voz, sou bom, sou uma pessoa boa, não precisava passar por tudo isso que eu estou passando. Já é um discurso que a gente já conhece, né? Por isso que chega no plano espiritual que nós dizíamos, sai daqui do mesmo jeito que chegou. E chega na pátria espiritual do mesmo jeito que passou na terra. Perdido. Já pensou isso, meu irmão? Não é? Mas você já pensou nisso. Por isso que você está perguntando quem eu sou. Por que eu vim para a terra? Por que eu vim ter uma oportunidade na terra? Por que eu vim usar uns brinquinhos para ficar simpático? Não é? Por quê? Porque os gostos, porque as pessoas têm gosto. Mas por que você não tem gosto pelo amor, de perdoar ao seu semelhante? Por que você não tem esse gosto? Por que você tem um gosto da solidão? Eu estou só. A vida parece que me abandonou. Eu sou uma pessoa extremamente sozinha. Eu tinha muitos amigos. Quantos amigos você tem, meu irmão? Fala para mim. E nem dá. Tem uma unha, não é? Outra. É! Mas essa é a realidade do mundo. O homem não consegue realmente ter um amigo. Ele vive só. Ele vive em busca de algo que nem sabe o que. Ai, irmão, você vai confundir minha cabeça. Não, você está falando com o espírito desencarnado para entender e se melhorar. Entender que você tem sentimento, que você pode colocar isso no seu dia a dia. É uma utopia? Então vou filosofar. Vou ficar aqui filosofando. Vai para sua casa, lá no fogão, começa a filosofar.
Vai limpar a casa, a mulher, ou mesmo o homem ajudando, espero que faça isso, né, que são raríssimos. Assim, vai lá complementar, depois volta como mulher e não quer ser mulher. É duro isso. É duro, é o maior conflito dos homens que desencarnam para depois voltar como mulher, é um conflito. Eu não vou para a cozinha. Não quero isso, mas você vai ser mãe. Não, menos ainda. É uma confusão. Mas isso é natural e é cíclico. Um dia vai acontecer isso. É que vocês não sabem. No dia que voltar como tal, aí você vai ver como é duro a coisa. Mas não quer. Aí quando vem como mulher também reclama. Não sei, também o homem também. O que o homem quer? O que o homem deseja para si? Não se maltratar. Acabou. Não se maltratar. Porque o homem, quando começa a se maltratar, ele começa a esquecer dele mesmo. Aí, de novo, ele pergunta, quem que eu sou? Por que eu vou ter esses filhos maravilhosos? Ou por que fui ter esses filhos difíceis? Não é da família. Eu não precisava ter esses filhos tão difíceis. Um marido complicado. O outro. Ah, aquela pessoa não devia conhecer assim, mas é o que tinha que conhecer, é o que tinha para aquele momento da sua vida, era o que você tinha. E para você se respeitar, para você ter um sentimento melhor para com você. Por isso que é saber até pedir. E obter a graça. Não dizem que tem muitas graças que foram obtidas? Você não teve uma graça, minha irmã? Então, ela teve a outra, o outro também, melhorou lá atrás, sanou, fez isso. Teve uma graça. E a gente precisa registrar isso? Não. Eu te tratei na sua enfermidade, tratei você, seu filho. Não é? Ele não está bem? Tá ótimo. Então, mas é uma graça. Então eu vou glorificar o centro, vou glorificar o irmão. Não! A gente tem que continuar trabalhando para o bem. Não é? Não colocar uma estátua. Eu vou fazer... Alguém vai me pintar, eu vou deixar ali. Vai ficar chique, né? Não é assim que vocês dizem na matéria? É chique. Não é não! Glorificar nada. Você tem que glorificar o Pai e agradecer a Ele por essa oportunidade, essa chance maravilhosa que vocês estão tendo. De mais uma vida. E o homem tem dificuldade de entender isso. Mas então eu vou ter que mudar? Tem que mudar. Muda a estação. Você está numa estação que está ruim. Não é assim, meu irmão? Está numa estação ruim, precisa mudar essa estação. Não é assim? Não é assim, moça? Quando você muda o seu cabelo, está uma estação que estava ruim, eu preciso melhorar. Por isso que fiz aquela pergunta à nossa irmã. Preciso melhorar. A estação está ruim, está chiado. Mas o homem gosta daquele chiadeira. Ele se sente bem na chiadeira. Ai, então você coloca lá uma estaçãozinha, tem uma música que você não gosta, começa a chiar. Você gosta? Gosta ou não? Então mude. O homem precisa mudar, está na terra e deveria ter essa sensação de mudança. É o que falamos ali. Teve uma graça. Então, contribua com essa graça para mudar, para multiplicar o pão. Quantas vezes você multiplicou o pão? Quantas vezes você tirou aquela migalhinha e deu para o outro? Ah, não, tem que ver eu. Tem que ver minha família. Tem que ver o meu bolso. Tem que ver o que eu quero. Tem que ver isso. Tem que ver aquilo. Não tem que ver nada. Tem que ver que existem irmãos muito mais necessitados que você. E que são os seus irmãos. Ou não. Senão eu não vou ficar grávida. É assim? Não. Eu vou ficar, mas eu tenho que ter. Até saber pedir isso. Que você estava pensando nisso, vai obter. Mas você precisa pedir. Saber até pedir. Ou não. Tem certeza? Mas não chora, né? Fica mais tranquila. A gente tem que saber. Aí você vai perguntar quem eu sou. Eu sou uma pessoa que estou em evolução. Você não está em evolução? Hein, moça? Tá ou não? É, também acho. Nossa. Por que o homem fala devagarinho? Aí vai devagarinho. Não. Fica ali no meio do caminho. Por isso que volta para a pátria. Não, volta, né? Volta. Tenho certeza absoluta que eu vou resgatar. Não vocês, que não vai dar tempo. Não vai mesmo. Né? Porque tem muita gente que fala assim, o irmão Paulo, ele vai estar lá me esperando. Difícil isso. Posso lá até contribuir, né? Se é pequenininha, falar assim, tem uns pigmeus lá que eles vão amar.
Nós pequenininhos, tem uns irmãos nossos que são jovens, estão em crescimento, são jovens, e que trabalham junto a nós. Existem trabalhadores, não é? Mas agora, eu faço as coisas acontecerem, eu faço as coisas mudarem, mas quando? Amanhã? É hoje. Eu tenho que mudar o meu pensamento, as minhas ações. Não é assim, meu irmão? As minhas ações, você não mudou? Quando é que você vai mudar mais? Amanhã? Depois, então, a gente vai falar, nossa, naquela palestra só falou em mudança, eu não preciso mudar mais. Eu já renovei, eu vou sair de lá renovado. Já vi tantas pessoas sair daqui renovadíssimos. Chegar no outro dia, péssimas. Acabou a renovação? Acabou. Eu só ouvi o irmão Paulo e fiquei felicíssimo. Nossa, ele falou tanto de mim, que ele falou dos meus problemas. Ele tinha certeza que ele estava falando de mim. Não é assim? A busca do homem. Buscar o que está dentro dele. Por isso que o homem é refugiado do plano espiritual, do paraíso que ele tanto desejava. E vai para a terra. Ou não? Vocês não foram para a terra? Vocês gostam da terra? Vivem na terra? Mas se maltratam. E se perdem no meio do caminho. E esse caminho, tudo que você pediu, não aconteceu. Porque faltou esse ser aqui, um bem pequenininho. Assim. Ó, ninguém vai enxergar. Ó, esse aqui. Fé. Vocês ainda estão querendo enxergar aqui. Fé. Pedir tem que saber o que está pedindo. E tem que sentir o que está pedindo. É o que falávamos aqui. Não adianta 1000 orações se nenhuma delas tem valia. Se não sabe nem o que é orar, nem se conhece por que você veio para a terra. Por que você sofre tanto? Ai, mas é uma pergunta reencarnatória. É uma pergunta que eu vou fazer uma avaliação reencarnatória. Fui lá até voltar minhas vidas passadas e descobri que eu fui uma princesa linda, maravilhosa. Que matava todo mundo também. Não é? E hoje não consegue se enxergar. Então o homem sempre tem essa referência, né? Ah, é princesa, é rei, rainha, ninguém é plebeu, miserável, cancerígenos, leprosos, ninguém. Malvado ninguém é. Até a relação da inveja, né? Não é? As pessoas não têm aquela coisa da inveja. Todo mundo fica dizendo, a pessoa é invejosa. Mas quando você diz que a pessoa é invejosa, você está entrando na sintonia dela e você também o é. Não, eu não sou invejoso. Claro que é. Assuma. Que há momentos que você tem inveja do outro. Mas você pode ter até essa relação, mas motivacionalmente invejar ao outro e querer ser igual. Mas não na competição. Ter inveja. Mas não uma coisa doente. Não uma coisa que faz mal. Como o homem faz mal para si mesmo. Não é? Então as pessoas, aquela pessoa é invejosa. Não é? Queria ter o cabelo igual o dela. Meu cabelo é tão duro. Vai lá. Faz a chapinha lá na cara. O negócio que ela faz lá e fica bonito igual. Mas não vai dar para ficar. Porque nasceu assim. Tem que admitir se gostar. Senão eu vou ter inveja de você. Eu não quero reencarnar. Não quero voltar para a Terra por enquanto. Né? Senão eu vou escolher uma mãe e falar, porque você vai ser minha mãe. Você vai ser meu pai. Não. Deus vai me permitir que flua naturalmente. E eu não sofra mais. Por isso que eu tenho que saber até pedir. Não é? Não pedir aqueles pães grandes que eu gosto, né? Aquelas coisas que o homem sofre, não é assim, meu irmão? O homem sofre. Porque se alimenta errado. Faz tudo errado com ele. Porque ele sente que ele tem que fazer coisas diferentes. Você já não teve esses sonhos, meu irmão? De fazer coisas diferentes. Você já não teve isso? Ou não? Tem que trabalhar mais. Vocês não têm que só aparecer aqui um dia. Não é assim o homem se permitir. Né?
Estou tentando também trazer. O homem não precisa se permitir? Então por que ele sofre? Você também não sabe. Porque é pouco. Ai. Vamos colocar lá, porque o homem é burro. Então, se eu for tirar um pouquinho de cada um, vai chegar nisso. Não é? Então essa referência que eu ia falar assim, não, porque o homem precisa de luz, precisa de amor. Era isso que nós estamos tentando colocar. Acho que ninguém entendeu, então. Não é? Não, por que o homem não consegue? Porque ele é bobo. Acabou. Não, porque não lê o Evangelho, porque não tem o Evangelho no coração, porque ele não sente o Evangelho. Aí vão dizer, é uma utopia eu dizer isso, eu vou sair daqui, só vou falar de Evangelho, vou ser crente, vou ser fanático. Não! Ser fanático, ser beato, também faz mal. Faz mal para a saúde espiritual. Você perde o eixo, chega no plano espiritual também com débitos maiores ainda. Porque não se conheceu. Se conheceu é se amar. Tudo bem. 1, 2, 3, 4. O homem precisa se amar. Então a gente vai, fala do Evangelho, volta, e o homem precisa se amar. Você quer que eu faça a pergunta de novo? Porque fica com aquela carinha de cachorro, desesperado, que não devia sentar na primeira fila, não devia estar ali, devia estar lá atrás. Ela está questionando, ouve a palestra. É duro isso, né? Não sei porque eu vim. Por que eu vim ver o irmão Paulo hoje na primeira fila? Foi ela que guardou para você? Hã? É para não ir embora, né? Porque ninguém fica. Porque às vezes ouve algumas coisas que fica com vergonha. Não precisa ficar com vergonha. Eu não estou falando de você hoje. Não é? O homem, essa relação de obtereis, é ele, é sentimento. Ele precisa conhecer ele próprio. Ah, meu irmão, Paulo, então eu vou viver a minha vida em terapias, com aqueles terapeutas chato, bobo, que eu não gosto. Não é assim? Não, mas não é assim não. A terapia é da vida. A vida vai te mostrar a saber perdoar, mesmo que foi traído, mesmo que saiu do caminho, a saber amar, entender o que é o amor. São coisas simples, não são, meu irmão? E que são difíceis, não são? É difícil o homem colocar esse corpo. Concorda? É mesmo? Então nós vamos fazer terapia aqui. Porque as coisas são simples. Tá, mas o homem tem dificuldade dessa simplicidade. Ele acha tudo difícil, tudo é complicado. Por isso que nós falamos ali para a moça, assim, eu só queria saber quem mandou o homem comer a maçã. Ele não estaria aqui. volta para lá. Exatamente. Volta. Só que você vai voltar mais do que do jeito que piorou. Sim, mas é a evolução, vamos falar assim, da evolução dos homens. Não precisava passar por isso, sair desse paraíso. Quando eu falo de paraíso, é sair de um paraíso que o homem criou para si. Às vezes ele escolhe um monte de coisas que é o paraíso dele, depois se decepciona. Não é assim? O ser humano é assim. Ele escolheu tanto, por isso que vamos voltar, ainda bem que você colocou isso, porque o homem, ele cria projetos, sonhos, paraísos que não são paraísos. E sofre. E sofre. E vai sofrendo. Porque esse paraíso que o homem criou não é aquele que era devido. Porque o homem cria paraísos que não era para ele. Coisas fáceis. Não quer ter problemas. Não quer ter provas. Não é assim, por isso que ele falou que é difícil. É difícil amar. É difícil se amar. É difícil se respeitar. Ah, mas isso é moral. O homem tem que ter a moral. E o homem não tem. Século XXI é uma busca do homem para ter moral. Então o paraíso que você colocou para você não é. Você viu que não é. E chegou num outro de pedir mais. De saber o que é pedir. Do que saber entender o seu pedido. Ter saúde. Não é assim que a maioria das pessoas fazem? Quero ter saúde.
mas maltrata o outro. Não é como estavam falando assim, a pessoa é invejosa, mas ela não mata, ela não rouba, mas ela é invejosa. Mas ela não mata, ela não rouba, mas ela é invejosa. Medir na balança, qual que é o pior? É difícil, não é? Porque às vezes a pessoa tem uma obsessão que o outro tem. Aí é uma inveja maldosa. Mas é uma inveja para você crescer. Você tem uma inveja de uma pessoa que deu exemplo para você. O Cristo, você pode ter inveja dele. Tem inveja sempre. Dos missionários. Cria o paraíso seu em relação ao Cristo. Em relação aos missionários. Ah, mas minha vida está muito conturbada. Porque você ainda não se acerenou. Porque você não olhou para você e não sentiu que você pode mudar você mesmo. Isso não tem dificuldade. Porque, como eu disse a você, só você se conhece. Só você se conhece. Só vocês se conhecem individualmente. Eu conheço você. Eu sei o que você pensa. Os dois lá no fundo e ela também. Eu sei o que você pensa. É até vergonhoso isso. Mas eu sei. Que eu, no plano espiritual, nós temos essa oportunidade. Então, imagine se eu sei e eu me envergonho. Imagine o que Deus pensa de nós. Que vergonha. Não é? Não, fazendo racionalmente. Racionalmente. Se é que nós pedimos tanto e oramos tanto, imagine Deus olhando a você. Imagine Deus olhando a ti. Ele não ia se envergonhar do seu filho? Não se envergonha, porque é o Pai. Ele vai dizer assim, tem ainda alguns séculos ainda para melhorar. Tem alguns milênios para melhorar. Deus não é paciente com você? E por que o homem não é paciente com o seu próximo? É uma coisa para se pensar. Ou não? Por isso que nós falávamos, pede e receberás. Ajuda que o céu te ajudará. Não é assim a parábola? Agora, como o céu vai te ajudar se você não se ajuda? Se eu só lamento, só choro, eu sou negativo, tudo é errado, as pessoas são erradas ao meu redor. E isso que eu falei, eu sei o que você pensa, mas eu não me envergonho. Eu quero o seu bem. Eu quero que você melhore. Por isso que eu brinquei com você que você está bela hoje. Né? Se arrumou. Porque quando falávamos do seu cabelo, o se arrumar materialmente é se arrumar também, que deveria ser espiritualmente. Não é assim, meu irmão? Seria o melhor. Não posso estar largado. Eu não preciso ser um miserável na miserabilidade, mas posso melhorar espiritualmente. Isso é uma conquista. Isso é ter Deus no coração. Não um Deus que é só para mim. Um Deus que vai te punir amanhã porque você errou. Ele te puniu, Deus? Hein, minha irmã? Nunca te puniu. Nunca vai te punir. Mas você vai se punir. Porque você não gosta de você em determinados momentos. Ah, mas eu me amo. Eu cuido de mim. Cuidar é ter Deus no coração. Cuidar é ter aquela fé que fomos descrevendo, ela foi diminutiva ali. Ela foi sumindo. Porque o homem, para ter fé, ele precisa olhar para ele, sentir ele. Ah, mas eu não tenho nem tempo para meditar. Tem sim, antes de dormir, ou ao levantar, ou na hora que você está almoçando, na hora que você para fazer uma reflexão, 10 minutos, você pode pensar nisso sim. Porque o homem justifica que não tem tempo nem para ele. Tá vendo? Porque minha família me consumiu. Não fale isso. Os meus filhos, não chora. Não seja vítima da incompreensão. É o que eu mais vejo no plano espiritual. O que eu mais atendo de desencarnados assim sendo vitimados. São vítimas. Que ninguém me amou como eu deveria de ser amado. Mas por que você não amou? Mas não o amor errado. Não o amor doente. Mas a minha família me consome sempre. Ai, para de chorar. Eu tenho que pegar o nosso paciente, eu ia falar um paciente, irmão desencarnado, todo desvanecido, e falar, meu amigo, levante-se.
Vamos melhorar, tem um evangelho ali. Ah, não, o evangelho não, minha vida foi destruída. Acabou minha vida. Isso vocês fazem na terra, imagina quando chega lá. Aí fica correndo, se sucumbindo. Ai, agora o que eu faço? Vai trabalhar. Ah, tem trabalho? Vai lá pro banheiro limpar. Não, eu não sou um profissional da área médica. Isso foi André Luiz e outros. Eu sou um profissional lá que faz um monte de coisa boa. Um advogado, engenheiro. Né? E foi Gari também. Agora vai lá, o Gari está na sua frente. Não, o que o Gari está na minha frente? Mas esse é o que o homem mais faz com ele. Ele não presta atenção que ele está judiando dele mesmo e Deus está vendo. Ai, não dá para se esconder. Quando você chegar na pátria espiritual, não dá para se esconder. Você se esconde sempre de Deus. Quando você não olha para você no seu sentimento. Fala para aqueles dois lá na porta voltar para cá. E ouça a palestra, que depois fica me perguntando, irmão Paulo, o que eu faço? Então vem aqui. Agora volte. Não é não, mas depois fica lá, irmão Paulo. É vocês não, vem aqui, você, por favor. Vem aqui, fica aqui. O senhor está falando que o homem tem que se amar. Olha, o homem tem que amar, o senhor concorda? Mas primeiro de tudo, o homem não tem que se amar primeiro, para ele ter essa força. Mas eu só falei disso. Não, eu sei disso. Não, deixa eu concluir. Então, se a gente tem que se amar, a gente, ficou no seu falar, pedir e obtereis, sabedoria, força, luz, para quê? Para que possa trabalhar com carinho, com dignidade, para manter o obedecer. Não, é muito rotular, é muito protocolo isso, com carinho, com amor. Não, eu preciso me amar como eu amo ao Pai. Se eu amar ao Pai, eu perdoo hoje. Eu faço o meu perdão hoje, agora, e acabou meu problema. Mas simples. Eu não preciso rotular protocolos. Por isso que não, seria protocolos, o procedimento, como eu ia falar assim, o procedimento do paciente, ele fala assim, por isso que eu estava dizendo lá, ele chega no plano espiritual sofrendo, chorando, implorando que o Pai estabeleça com ele um vínculo de reconhecimento e que resgate ele. Só que ele não fez nada. Ele ficou lá, dá licença, com o traseirinho dele sentado lá, no escritorinho trabalhando, feito um doido, que não precisa fazer tudo isso, ou ficou lá na guarda, não sei da onde, e não fez caridade, não trabalhou a caridade para consigo, e depois ele quer ser o primeiro da fila, está no festim de núpcias, quer sentar no primeiro banco, quer ser bem recebido. Não, não é assim. Se o homem não interagir, que ele precisa melhorar. O amar não é ter sabedoria para amar ao semelhante e para ter tolerância com o semelhante. O seu algoz está do outro lado você não tem. O que você faz? É isso. Percebe que isso acontece só para dar um ênfase, mais uma coisinha no plano espiritual. Não adianta eu ir numa casa de oração. Orar e não perdoar. Adianta? É isso. Quando o homem se perdoa, ele está límpido. Ele volita. Então, irmão Paulo, por isso você volita? Claro. Não é? Em regiões do plano espiritual, a gente pode volitar. Você imagina, volitar é bom, né? Mas não dá tempo. Deve ser. Deve ser? Você imagina? Pra onde que é? Se fosse assim, tava bom. Vai volitar no umbral. Não dá, tem que pisar ali. Então, homem, para ter essa referência de chegar no plano... Abriu a boca, está pensando muito? Claro. Para o homem pensar o que ele tem que fazer com ele. Se você presta atenção, e muitos irmãos que já me ouviram na tecnologia, as palestras ficam lá pensando e falando assim, não, tem que pensar isso, tem que pensar aquilo, tem que pensar. Mas não faz. Então é simples. Vou falar bem baixinho. Vocês não vão me ouvir. O Evangelho fala do amor. O Evangelho fala do perdão. Acabou. Como você chega nele, é você que tem que saber. Mas irmão Paulo, obviamente nós estamos falando de você, dela, deles, de todos. Para compreender. Porque, por isso assim, quem sois? Olha que bonita essa frase, né? Senão eu vou falar assim, quem sois? Eu sou espírito. Aí eu ia dizer assim, né? Não, vamos fazer uma ostentação aqui, né? Quem sois você? Sou um espírito iluminado.
Já não procede, já está errado. Não é não, mas você está conversando com o Espírito iluminado. Não, o Espírito está em ascensão, procurando. Por isso aquele exemplo que eu disse, quando o meu irmão estava no umbral, e eu me ajoelhei, pedindo, implorando a Jesus que eu pudesse resgatá-lo. Sabe o que ele me disse? Os seus guardiões? Não. Eu chorei. Valeu meu choro? Adiantou? Não. Porque não era a hora. E ele ficou lá, no lamaçal, que ele próprio criou para si mesmo. Acabou. Aí quando eu digo isso, meu irmão, a gente precisa olhar para si. Ter o sentimento de pureza. Não é ser bonzinho. Ah, eu sou bonzinho, você não vê minha casa, olha que bonitinho. Não! Entender o que isso é bom, de compreender outros, de dizer assim, ah, ter sabedoria. O que é ter sabedoria? Ter sabedoria é aqueles que menos falaram na terra. Jesus falou pouco. Obviamente, nas suas pregações, ele falava, mas ele, diminutivamente, ele conversava com alguns irmãos. Ele não ficava ostentando em nada. Porque ele era o exemplo da humildade. Os grandes sábios falam pouco, ouvem mais, sabem o que dizer, porque ele está compreendendo o seu semelhante, que é ele mesmo. Não tem muito o que fazer, né? É ele mesmo, o seu semelhante é ele. Não adianta eu ficar em frente ao espelho chorando, adianta? Adianta, minha irmã? Vale a pena? Então, e por que o homem faz isso ainda? No século XXI, chorar. Ah! Em frente ao espelho. Me abandonaram. Não abandonaram nada. Você que se abandonou. Porque naquele momento você não precisava fazer aquilo com você. E compreender, entender que aquele grau de compreensão tem que ser maturado. Ele tem que crescer em nós. Você não vai ser santo, meu irmão, vai? E se disser que sim, eu ponho você lá no pelourinho e bato na careca. Não é? Mas é isso que os homens... Por que existiam os escravos e ainda continuam os escravizados? De dizer que está tudo sim, sim, sim. E alguém pregar isso. Por que vocês não seguem o caminho que eu digo? Porque vocês têm que seguir o caminho de vocês. E está no Evangelho, não está, meu irmão? Está escrito lá no Evangelho de Jesus, biblicamente. Mas o homem tem dificuldade de sentir isso, porque é o meu, a minha família, as minhas coisinhas. Já ouviu falar isso? As suas coisinhas? Já ouviu algum parente dizer isso? Nos velórios, que é muito comum isso. As minhas coisinhas. E agora, o que vai ser das minhas coisinhas? Coisinhas vão ficar na terra e você vai embora. Acabou. Ou não? Você vai levar alguma coisa, meu irmão? Não. Se levar, não. Imagine. Você vai levar, meu irmão? Vai? Não vai levar nada. É isso que o homem não entende. E fica lá, perdendo tempo. Não perde tempo, minha irmã? Até nos relacionamentos, não perde tempo. Fala pra mim. Muito. Não, eu concordo com você. Porque perdeu tempo, não vale a pena. Tem relacionamentos que não valem a pena. Só esteve no caminho só para dizer, oi, tudo bem, eu não gosto de você. Mas eu gosto, não gosto. Acabou. Mas não quer ouvir isso, quer ouvir que ama. Mas não ama. Estava lá só para resgatar junto as necessidades. Ou não é? Ainda bem. Não é? Tá dando para entender, gente? Com a pergunta do meu irmão lá, não é assim, o homem tem que ter essa essência. O homem tem uma essência boníssima. Tem as suas virtudes, como eu perguntei para o irmão ali, quantos amigos você tem? Tem uma unha de amigo. São poucos. Aqueles que realmente se suportam, que são amigos, que vai lá e paga a sua conta e fica feliz, e deixa você feliz. Isso é amigo. Alguém já fez isso? É difícil. Não, meu dinheiro no final do mês, vem pagar minhas dívidas. Não vai ajudar ninguém. Não, dinheiro não, faz dinheiro não é comigo. Não é, homem já começa a tirar um da peito, outro da outra. Não, não é amigo, os caras não é amigo. Ele já pediu dinheiro, ele já começa a julgar tudo. Acabou. E como é que você pediu paz? Se você não dá, se tem. Não é? Como você pediu um amor se você não tem? E não precisa ter os amor falidos? Não é assim, meu irmão? Para quê? Amor falido. Começa e já termina. Nem começou. Tem aqueles que vão até um pouquinho mais lá na frente e outros que não. Hoje o mundo está assim. Para quê? Será que vale a pena? Vale? Então,
Vai, minha irmã. É você que está coçando aqui. Não, sua irmã que está do seu lado aí, espiritualmente. O homem não vale ficar sofrendo por pouco. Mas que diga assim, então, lá na Bíblia dizia assim, Lucas, olha, a luz está aqui, põe o alqueire aqui, então não pode esconder a luz. Para. Seja a luz. Seja você a luz. Você consegue? Se você perdoar, você consegue. Acabou. Não precisa muito mais que isso. Então é só perdão, minha vida vai andar? Não! Você tem que se modificar. Não é assim, meu irmão? Se não, mas tem um monte de gente ruim no mundo. E você é o quê? Depois fica pedindo e fica conversando. Aí depois nós vamos ver isso. Não é isso? Só tem gente boa no mundo? Só, meu irmão? Fala que não. Então tá bom. Só tem gente boa no mundo? Só? Não é? Infelizmente, é um mundo de depuração. Aí o homem está tentando se melhorar. Você não veio aqui para se melhorar, minha irmã? Então sorria. Triste assim, eu não quero que você saia daqui hoje, não. Tem 2 irmãos aí do seu lado que vão levá-los, acompanhando com muita tranquilidade. Tá bom? Então é isso, o homem precisa... Olha, eu vou ter... Eu como irmão Paulo, eu que eu sou, eu vou ter um troço. E quando você chamar a minha presença no seu lar, ou em alguma situação difícil, pelo menos eu vibrarei. Claro, né? Porque vive assim, pode se chamar, a gente vai, mas tem a vibração, a gente tem uma... Vibra pela pessoa. Isso nós fazemos. Isso dá tempo. Mas você está no umbral e dá tempo. Que nas cercanias da terra, dá tempo. Eu não quero ir para um mundo melhor do que as cercanias. Para mim tá bom. Né? Mas o homem já quer sair da terra, quer ir para onde? Nossa, lá não cabe ninguém mais. Chega de pensar nisso. Não pensa mais nisso. Acabou, não tem espaço para ninguém. Vai pro submundo do nosso lar. Tá bom? É mais fácil assim. Eu vou para outro planeta, outro espaço e que eu vou criar. O espaço que eu criei. Como eu trabalhei para o bem. Como eu fiz coisas para o bem. Nunca diga isso. Nunca. Faça sempre sem olhar a quem, como está no Evangelho. Faça sua partinha, bem feitinha. Você tem um horário. Você não teve horário para vir hoje aqui, meu irmão? E se dispôs, eu falei, hoje eu vou lá, vou ver o irmão Paulo. Ele é um homem do mundo espiritual, navegante, né? Que às vezes a gente vai para o mundo espiritual com uma nave bacana, né? Tem um piloto. E tem mesmo, mas não é assim, né? Tem horas que ela falha, para lá no umbral, desce todo mundo, fala, parou. E para resgatar os irmãos, como é que faz? E para resgatar os seus pensamentos, o seu pensamento, que é tão confuso, o pensamento dos homens, o seu também. Não é tão confuso, o homem fica numa confusão, ele não sabe se faz o bem, se faz o mal. Não, e o cara é ladrão, o cara é isso, mas ser irmão, filho, reza por ele é melhor. Você faz isso? Então empresta dinheiro para todo mundo. Vamos ver se você vai ser bonzinho. Mas não é, quando você está nas suas lágrimas lá, sofrendo, não merece fazer isso com você. Acabou. Resume nisso. Você não veio aqui para ouvir? Não viu, minha irmã? Aqui as 2 irmãs, uma de preto e uma tudo coloridinha. Não foi isso que você está pensando aqui? Tudo que eu estou falando, você está falando é verdade. O que eu tenho que fazer? Mude. Pega o evangelho lá na frente, compre, dá doação para o centro. Milhões de grãozinhos de areia. Vocês não deixam complementar. Senão estão falando assim, irmão Paulo agora virou pitão. Não, a nossa intenção nunca será. Só dissemos assim. E vamos complementar agora para encerrar o nosso bate-papo evangélico. Nossa, você foi no centro espírita para ouvir o evangelho. Você ouviu o evangelho hoje, minha irmã? Aqui, aquela de óculos ali. Aqui. Você ouviu? O que você ouviu do evangelho hoje? Você vai ficar pedindo depois? Bastante coisa? Ainda bem. Olha, falou uma coisa assim, não vai pedir nada. Vai pedir? Você tem que melhorar, não tem? Isso, acabou. E aqueles relacionamentos? O relacionamento. Vai devagar, tá bom?
Não, que já teve alguns. Então, os passados e o presente. Vai com calma. Não é assim? Então, o homem precisa pedir menos. Saber agradecer. Né? Na sua prece, agradeça. Agradeça pela convivência, pelo relacionamento, pela vida que pode estar melhor. Não é assim, minha irmã? Você não veio ouvir isso hoje aqui? Então peça mais, ou peça menos, ou não pede nada. É melhor. Só mude você. Não é assim, meu irmão? Vai pedir alguma coisa? O quê? Ah, aquela fezinha lá embaixo. Aquela maior. Que é a grande. Ah, mudando. Tá. Não, porque o homem quer fé grande, né? Eu quero uma fé desse tamanho. Não existe fé, não existe tamanhos de fé. Isso é lá no capítulo 19, a fé remove montanhas. A fé é raciocinada, tem que raciocinar para entender o que você está pedindo. Tem que ter mais fé em você, saber quem é você. Você não nem conhece você, como é que você vai pedir alguma coisa? É isso que chega na história, né? Casei e nem sei por que não. Você sabe porque você casou, de uma forma. Mas às vezes o homem não sabe nem por que casou. Tá lá, do lado, oi. Tudo bem? O que você veio fazer hoje aqui? Também não sei. Fica, é o estado letárgico, gente. Hoje a maioria, infelizmente, o século XXI ainda está nisso. Deveria estar melhor, não deveria? Mas só no século XXII. Isso vai estar melhor. Aí vai estar, nada. Porque se o homem não melhorar, não vai chegar nem lá. Mas não é, porque não sabe nem quem está do lado. E aí, meu bem, não, estou com sono. Amanhã a gente conversa. Aí o homem sai mais cedo, amanhã sai mais cedo, não se conversa. E no telefone, não dá para te atender agora, que eu estou com o meu chefe aqui perto de mim, ele está falando um monte de besteira. Não posso falar isso. Não, mas então vive essa vida. Se consumindo em nada. Ah, mas e o dinheiro vai vir quando? Quando você for merecedor. Quando você tiver merecimento. Enquanto não tiver merecimento, não virá. Isso é coisa de Deus. Você está resgatando o que tem que resgatar. Agora, você tem que gostar de você. Ah, mas eu preciso de um novo emprego. Eu preciso de uma coisa nova na minha vida. Seja você novo. Não precisa ter nada novo. Seja você novo. Não é assim? Gostei da sua roupinha. Cabelo, você fez todo... Gostei. Eu fui para trabalhar, né? Então, para ficar bonita no trabalho. Para ganhar dinheiro. Muito dinheiro. E vai doar tudo? Veja os cofres aí, ela vai doar tudo. Agora finalizamos, é boa palestra. Não é? Sem pedir, eu me interessa. Eu fiquei pedindo o tempo todo, alguém ia ter que falar nisso. Não é assim? De tudo eu vou separar um pouquinho para doação. Vou lá, vou me eximir, vou fazer tudo direitinho. Não precisa fazer isso. Faz o que tem ao seu alcance, o que está de melhor em você. Senão a gente ia realmente falar assim, está na Bíblia. Que a gente precisa... Não posso dizer porque vai ficar gravado, então. Mas é assim, meus irmãos. Se vocês interagirem com vocês, entenderem quem são vocês, sem terapia, mas a terapia da vida espiritual, não a vida material, porque a vida material ela é confusa. E o homem se faz mais confuso no meio dela. Não é assim, minha irmã? Você voltou hoje, né? Gostei de revê-la. Quer dizer que você gostou de mim. Nossa, a Gabriela está com ciúme, gente. Gabriela é como é que é? Meu eterno amor. Eu tenho uma paixão assim por ela, ela tem por mim. A gente vive, trabalha junto, vem junto. Ela fala, hoje você tem trabalho lá no Força e Luz. Eu falei, eu não vou. Ela falou, você tem que ir. É compromisso seu. Não é assim? É também assim. Por isso que o homem... Por isso que... Aí fica com medo, né? Por isso depois vem como mulher, né? Aí troca. Aí por isso que essa relação do homem, depois ele entender, interagir o que é o mundo espiritual. A vida... Agora se abraça, né? Mas é difícil, essas relações são difíceis. O homem veio realmente para resgatar. Existem paixões que são doenças. Não existem...
o bom relacionamento, o amor realmente de estar servindo, do respeito, isso é o verdadeiro amor. Por isso que eu falei de Gabriela, para vocês entenderem que a vida continua. Ah, mas eu vou ter que a minha mulher do meu lado lá fazendo as coisinhas para mim. Vai nada. Não vai ter nada lá. Vai trabalhar. Mas não vou ter uma casinha no nosso lar. Não existe mais vaga no nosso lar. Né? Já fecharam todos os imobiliários, corretores, só não existe mais. Mas o homem fica sempre imaginando. Assiste o nosso lar e fala, nossa, também queria isso. Chega naquele hospital bacana, toma só um chazinho, não vai ter mais aquela costelinha, aquelas coisinhas. Não vai ter mais, mas vai ter um chazinho que vai me recuperar. Eu nessa bondade que eu sou, que eu amo as pessoas, que eu gosto realmente de mim, extremamente possessivo, extremamente isso, extremamente aquilo, vou ter tudo lá no plano espiritual, vai ter nada. Tem que ficar claro isso. O homem não muda, não vai ter nada. Mas Deus é injusto, não, Deus é justíssimo. Porque Ele deu essa chance para você. Deu essa chance para você. Deu para todos vocês. E o homem, mais uma coisa. Pois depois, outro dia, quase quebrar. Estava ouvindo lá uma palestra nossa, lá no é DVD, né? DVD não. Na internet, e eu via, teve choro, depois falei, mas ele não tem que falar isso, eu estou passando um momento tão difícil, ele não tem, você que ligou, eu pedindo para você que ligou, não fui eu. Faz o evangelho que é melhor, aí pedi para um irmão nosso, falei, vai lá, fala para fazer evangelho, e ficou lá no alveire. Ela não deu campo, nem campo para fazer o evangelho, e ficava lá chorando, ele não tem que falar isso para mim, mas quem ligou foi ela, não fui eu. Não fui eu que fiz lá a materialização, eu liguei, né, o computador, acessei a internet naquele site ouvindo o irmão Paulo. Até eu fiquei chorando com ela. Falei, nossa, por que ela está chorando? Eu não fiz isso para chorar. Só fala, tira sua máscara, coloque outra. Mas o homem nunca quer tirar a máscara dele, quer eternamente uma máscara que não é usável no plano espiritual. Não é. Não se usa máscara no plano espiritual. Não tem lá. Não tem, porque tem lojinha aí. Vocês têm lojinha de máscara, né? Tem. Uma para de manhã, uma tarde, uma noite? E para dormir uma outra? É? Tem lojinha? Salim faz isso? Não é assim que vocês falam? Outro dia eu estava ouvindo um comentário no Evangelho que Salim faz isso. Irmão Paulo, Pois não. você falou Pois não. que Eu essa falei. situação que Se nós eu falei, vivemos, se você for já alguma tá coisa eu vou desmentir. prevendo. Como é que... Sim. E o que a gente pode fazer para que essa situação melhore? É o que nós falamos hoje aqui o tempo todo. A sua melhora. O Evangelho. Ah, mas isso não vai ser suficiente. Vai. Porque quando você melhora, ele melhora. Automaticamente é a multiplicação dos pães. Quando você melhora, o seu filho melhora, o seu marido melhora e você melhora. É automático. Foi o que o Cristo pedia. Quando ele curava um leproso, ele fazia assim, ó. Só isso. E a cura já acontecia. Obviamente, vendo o histórico de cada espírito. E ele fazia isso. E ele falava, mude o grau de compreensão do mundo. Ele já pedia naquela época. Isso que antecede. Os capelinos fizeram isso na terra, que eram realmente exilados. E eram pessoas extremamente inteligentes. Senão não existiam as pirâmides. Senão não existiria Pitágoras. Né? Rafael, Michelangelo. Né? E tirando eles, que são poucos, não existiria Francisco de Assis. Não existiria João Evangelista. E não existiria você. Todos numa cadeia de vida. E o homem tem essa dificuldade. Eu posso sair daqui falando, eu vou mudar hoje, agora. Mas amanhã pode ser que não mude mais. Pode ser que eu não veja mais o Evangelho, não quero mais ouvir o Evangelho. Quantas vezes já recusei de fazer o Evangelho? Quantas vezes recusei de ir numa casa de oração? Quantas vezes? Quantas vezes eu me permiti ser feliz? Quantas vezes? Quantas vezes você pediu a clemência do Pai pelo seu filho? E não houve? E você chorava, depois você sorria. Então eu tive que passar aquele período
de pedras duras, difíceis, sangrar, para eu ser feliz. E hoje eu sou um pouco mais feliz. Ou não? São as conquistas. Conquistas. E o homem realmente tem dificuldade. O mundo, ele vai passar por mais tribulações. João Evangelista, no ano de 75, depois de Cristo, escreveu sobre o Apocalipse. E dizia que exatamente século 21 é a porta estreita. A porta vai se estreitar mais ainda, não sou eu que estou dizendo. Falamos isso há 2 anos atrás, falamos não somos profetas. Iria acontecer mais dificuldades na América Latina. E nós não temos um meio de não passar por isso? Vai passar. Você vai orar, você tem vindo ao centro, você tem tentado melhorar, você fala com uma amiga sua, melhore isso, melhore aquilo, ô filho, faz isso. Você já está. Essa é a multiplicação da luz. Então você pede e vai obter se você deixar. Sendo menos egoísta. O Cristo nunca foi egoísta, mas os seus irmãos o são. Ainda o são. Não são, meu irmão? Ainda são extremamente egoístas. Porque eu vejo só o meu problema. É isso. É ampliar isso. Orar, sentar um dia na sua casa para o Evangelho, deixar a água fluidificando e pedir pelo planeta. É exatamente isso. Pedir pela América Latina, pedir para o Brasil, pedir para os governantes, como o irmão pediu no início. Tem que ser feito isso. Todas as casas de orações deveriam fazer isso. Não para cobrar a oração. Me desculpem isso. Mas não para cobrar uma oração. Eu quero que vocês saiam daqui bem. Melhores do que quando chegaram. O seu bolso continua do mesmo jeito. Não é? E vai continuar. Prece não se cobra. Quando se cobra uma prece é uma doença. Eu não estou falando de crenças aqui. Estou falando das doenças que o homem criou para si mesmo. Isso era previsível no Apocalipse de João. Que Deus, através dos seus emissários, que delegara a João escrever. Como Nostradamus complementou, não como João. Então quem lê João sobre o Apocalipse vai ver os dias de hoje. Por isso que nós motivamos pessoas no Evangelho a se melhorarem. Nós podemos aqui, em determinados momentos, satirizarmos algumas situações. Para que o homem desperte com pequenas palavras, simples palavras, para a mudança interior. Não adianta, eu sempre cito isso. Não adianta eu falar aqui de Lucas, de Mateus, de João, se o homem não quer mudar. Falar palavras difíceis. Você faz o Pai Nosso, ele é mais complicado do que qualquer oração. Porque o Pai Nosso, ele te fala, perdoe, terás o reino dos céus. Acabou. Ele te oferece isso todos os dias. Se você amar o teu semelhante, serás assim. Você está fazendo a sua parte, se você está. Agora não conflite a sua vida. Não sofra por pequenas coisinhas. Coisinhas que não valem a pena. Não vale. E o homem sofre por pequenas coisas, por orgulho, por vaidade. Eu não vou ceder, o outro também não vai ceder. O outro, então já começa o conflito dentro do lar. Como é que essa oração vai chegar ao planeta? Já vai chegar distorcida, totalmente deteriorada uma oração. Não é? Quantas conversas você ouve lá no seu salão? De conversas vagas, nada de conteúdo. Quantas, minha irmã? Inúmeras, não é assim? Inúmeras. Como eu brinquei, até eu falei do cabelo, as mulheres vão, o homem, mulher, vai pela vaidade pessoal. E que é isso hoje, a sexualidade desenfreada. Como fala dos vícios, dos tóxicos, das bebidas, são vícios. Mas tem o vício da palavra, que é o pior vício que existe na Terra. Pior. Porque quando você fala de alguém, você está falando mal do Cristo. E se você acredita, exemplo, estou dizendo de você todos. Se você acredita no Cristo, você já está falando mal dele. Tá bom. Resume aí. Não tem muito o que fazer. Tem, minha irmã? Sorria. Tem que sorrir. Por favor.
Chegue em casa hoje sorrindo. E faça o argumento do sorriso dentro de casa. O sorrir é uma arma que você tem contra o ódio, contra o rancor, contra a raiva, mas um sorriso que faça bem para a alma, não um sorriso que desdenha o outro irmão. Com anedotas que não fazem bem, anedotas que são vagas. É isso que o homem faz, isso é pequenininho. Não é assim que o homem está vivendo? Você entendeu, minha irmã? É simples, por isso que eu falo, seria simples que o homem fizesse as mudanças com ele. Não é tão difícil. Ele não consegue olhar para ele, não consegue. Consegue, minha irmã? Não consegue. Consegue? E a dificuldade vem. Consegue, minha irmã? Entendeu hoje? Está clarinha a sua vida? Não precisa ficar na solidão, não precisa ficar na escuridão. Mas o homem, o que ele trava de lutas contra ele mesmo, é contra o pedir, é contra o evangelho, é contra o que vai obter. Se eu faço todas as coisas erradas, no meu pensamento, em ações, em palavras, o que eu vou obter disso? Nada. Você está mentindo para Deus, acabou. E Deus é misericordioso com você, comigo, para me dar essa chance, essa oportunidade de cuidar de um monte de enfermos, de cuidar da sua alma, no plano espiritual, aqui, nos umbrais. Me dá a oportunidade. Você acha que eu vou querer reencarnar? Não. Mas um dia eu vou, com a permissão do Pai. Por isso que não tem quase no nosso lar. Você não quer reencarnar? Mas eu não moro no nosso lar. Não vai? Não. Trabalhei no nosso lar, fiquei um período no nosso lar, mas hoje a identificação são nos prontos-socorros que nós trabalhamos realmente muito próximo ao nosso lar, mas nas cercanias de outras paragens. A gente vai resgatando irmãos. É que é muito profundo isso para nós dizermos, como eu falei do meu irmão, físico na época, com o sanguíneo e o desencarne dele, e você resgatar alguém que não quer nada com a vida. Se suicidou-se nas ideias, nos pensamentos, por coisas tão banais, coisas pequeníssimas da moeda, de coisas que são efêmeras, que acabam. Você tem que ter, mas não por uma obsessão, não por uma doença, não por uma possessão. O homem fica possesso. E é isso que mais acontece. Por isso a porta está estreita. Capítulo 18. Muitos chamados e poucos escolhidos. Leiam esse capítulo. Sorria. Não é para ficar bravo assim. Entendeu, minha irmã? Ficou claro? Porque o nosso lar é uma colônia. Que fica acima realmente do Rio de Janeiro? Fica. Mas não cabe mais ninguém. Tem uma lá paralela. Mas as pessoas estão se traficando lá no paralelo. Então existem tráficos também de influências, mas que não entram. Então sai das trevas e tem as trevas, o tráfico dentro das trevas. Por isso que o vício hoje é comum. Por isso que a sexualidade é comum. Por isso que o evangelho é difícil as pessoas fazerem. É melhor a sexualidade desenfreada, eu vou embora, e sai no outro dia, volta no outro, não sabe nem por que foi, por que aconteceu, o que eu fiz, com o que eu tive. Sem essência do Cristo, sem essência de Deus. Eu não prego religiosidade, eu digo que religiosidade é um valor que não tem preço nenhum. Não tem preço para a religiosidade. É individual de cada um. Nós vamos falar isso no próximo trabalho. Religiosidade não tem preço, mas as pessoas cobram e se cobram. E querem ser perfeitas e não são. E não são. Ninguém é perfeito. Eu não sou. Você não é. Eu estou em ascensão no plano espiritual? Claro que estou. Eu peço a Deus todos os dias para me dar misericórdia para mim, tolerância, para eu ver os enfermos e tirá-los e tentar encaminhá-los. Muitos voltam das mesmas trevas que estavam. É a mesma coisa tirar você do seu pensamento negativo, da sua ideia que não é ideia real, e continuar sofrendo. Eu tiro você um dia, no outro dia você volta. O Deus, eu digo eu sim subjetivamente. Então é homem. Precisa melhorar. Deu para entender, minha irmã? Eu também estou feliz. Fica tranquilo. Fico feliz por vocês, por ter esse
como diz o irmão Zequinha, esse cadinho de coisas para mudar. Entendeu, minha irmã? Você vem e fica aí na próxima. Tá bom? Que eu vou te visitar. Mas quando eu visito, eu sempre falo, eu visito, apareço, o povo sai correndo. Então... Outro dia uma pessoa me pediu, não, eu quero, eu desejo. Aí eu levei ele no umbral. Aí o irmão Eduardo também foi. Aí depois foi contar para o Eduardo. Eduardo, eu vi um homem grande. Eu estava do seu lado, fiquei com medo danado. Eu não sabia nem para onde eu ia. Ainda bem que você estava lá. Eu falei, ainda bem, né? Que nós estávamos lá. Mas os umbrais são os umbrais do pensamento. As trevas que o homem fica no duelo. É um duelo. Por que você tem aquela prova? Porque ela é necessária. Acabou. Não tem como falar. Por que você tem aquela prova? Porque você escolheu. Por que você tem aquele filho assim, a filha assim? Porque você escolheu. Ah, mas Deus fez isso? Claro que fez. Você vai continuar olhando com essa carinha. Que Deus possa iluminá-los. Eu tomei o tempo de vocês hoje, mas espero revê-los no próximo trabalho. E como o irmão fala, tem um saquinho aí para vocês. No dia que vocês ouvirem isso, que está se cobrando algo nesta casa ou em qualquer casa na qual eu faço parte, o trabalho já não existe mais. Tá bom? Então, doação é o que você tem de melhor. Doe o seu melhor. Existe a miserabilidade, que faz parte do resgate de todo um grupo. Existem espíritos extremamente enfermos no mundo material, no mundo espiritual. São jogos. No mundo espiritual tem tramas também, como tem na Terra. Mas vai melhorar pelas suas orações. Porque a oração faz bem para a saúde espiritual. Continue arrumando o cabelo. Né? Melhore, viu? Não adianta a gente pensar um monte de coisa, saber até pedir a Deus. Entender por que está pedindo. Você vai continuar pedindo, minha irmã? Vai, então tá bom. Você não vai pedir nada. Ainda bem, né? Escreveu tudo? Você é maior que, como é que chama? Plágio, que esse? Que Deus te abençoe. Bem, continue. Trabalhe, continue, viu, minha irmã? Estou feliz por você, pelos seus pés, pelo seu caminhar. Estou feliz por você. Pelo grau de orações que tem feito. Mudou o seu pensamento. E você também, viu, meu? Todos vocês. Eu digo casos específicos. E você precisa mudar. Como ela lá atrás também. E vocês têm que ouvir mais. Não é? Aí fica depois na madrugada me chamando. Ó, chama Eduardo. Isso é coisa dele. Não é? Aí depois Eduardo vai lá e fica lá. Mas tá bom. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender? Deu ou não? Deu mesmo? Eu fico feliz por isso. Eu vou feliz. Hoje eu vou feliz. Hoje o irmão Felipe não está aqui, porque ele não vai cantar, mas tem... Você entendeu ou não? Se não entendeu, ouça. O homem às vezes é muito teimoso. É do jeitinho dele. Por isso que o mundo está assim.